Pessoal, no vídeo passado falamos sobre o mercantilismo e sobre o metalismo, que é a crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata uma nação possuísse, mais rica seria. Mas não era somente atrás de ouro e prata que os reis daquela época estavam atrás. Lembram-se das cruzadas? Aqueles movimentos militares de inspiração cristã que partiram da Europa Ocidental em direção à Terra Santa? Pois bem, quando os cruzados voltavam do Oriente, traziam com eles especiarias, produtos especiais que serviam como tempero, perfume ou remédio. Além das especiarias, os europeus traziam também artigos de luxo. Também não podemos esquecer que a partir do século XI, com o desenvolvimento de novas tecnologias, ocorreu um aumento da produção de alimentos que teve como consequência um aumento populacional que, por sua vez, reaqueceu o comércio na parte ocidental da Europa. Dito isto, continuemos. No século XIV, o comércio envolvendo o Oriente e Ocidente era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Os italianos compravam as mercadorias orientais das mãos dos árabes, para depois revendê-las mais caro na Europa. Nesse mesmo século, os portugueses passaram a participar, mesmo que indiretamente, desse comércio envolvendo italianos e árabes. É que os italianos fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas, onde vendiam os produtos para os portugueses, que, espertamente, os revendiam para os ingleses e para o norte da Europa. Porém, os portugueses ambicionavam comprar os produtos sem o intermédio dos italianos. No entanto, o caminho usado para buscar essas especiarias, o Mar Mediterrâneo, estava todo dominado pelos italianos e pelos árabes. Fora a questão econômica, os portugueses também estavam motivados pelo desejo de combater os infiéis. Para a Igreja Católica, os infiéis eram os povos árabes, muçulmanos, que durante a Idade Média começavam a expandir seus territórios, conquistando inclusive terras na Europa. Assim, por questões econômicas e religiosas, o rei português Dom João I organizou em 1415 uma grande expedição em busca de um novo caminho para o Oriente. Mas por que teria sido Portugal o primeiro país a se lançar nessa aventura rumo à descoberta de um novo caminho para o Oriente? Primeiro, porque Portugal já possuía um governo centralizado, ou seja, um rei poderoso bastante para organizar essas expedições marítimas. Segundo, porque Portugal já possuía uma vasta experiência na navegação em mar aberto. Essa experiência foi resultado da pesca em alto mar. Terceiro, porque Portugal já havia investido no desenvolvimento de tecnologias necessárias à navegação, como, por exemplo, o aperfeiçoamento de mapas, o uso da bússola e a invenção das caravelas. Por fim, mas não menos importante, a Revolução de Avis em 1383. A Revolução de Avis tem relação com a expansão do islamismo no século VII e com as cruzadas. Há tempos que o islamismo se expandia pelo Oriente Médio, chegando ao norte da África e parte da Europa, dominando boa parte da Península Ibérica. Somente alguns reinos escaparam dessa dominação muçulmana. Assim, esses reinos católicos se uniram para expulsar os muçulmanos. Durante essas guerras contra os muçulmanos, um homem em especial se destacou. Seu nome era Henrique de Borgonha. Como prêmio pela sua dedicação frente aos muçulmanos, ganhou do rei de Castela um grande território, o Condado de Portucalense. Mais tarde, um de seus descendentes, Afonso Henrique, iria proclamar a independência desse condado, fazendo tornar-se Portugal. Assim, Portugal
se torna mais um dos reinos da Península Ibérica. Mais tarde, sem um herdeiro natural da família dos Borgonha, o reino de Leão e Castela voltam a brigar pelo território de Portugal. Daí, a burguesia portucalense, temendo a perda de autonomia no mercado português, apoia a subida de Dom João de Avís ao trono português. A vitória de Dom João de Avís contribuiu para o fortalecimento da ligação entre a burguesia e a monarquia portuguesa. Assim, com uma monarquia centralizada, mercadores ricos e tantos conhecimentos e tecnologias, os portugueses iniciaram o périplo africano. A ideia era contornar a África até chegar ao Oriente.